Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Mundo dos Ônibus. A Artesp assume funções da IMTU em até 180 dias. Confira no áudio a coletiva com o governador Tarcísio de Freitas. Então a gente acabou de fazer a sanção, do projeto que reformula a regulação no estado de São Paulo, as nossas 3 agências reguladoras. Então muda o regime jurídico das agências e cria uma nova agência, que vem da transformação do DAE em SP Águas, na nossa agência de águas, que vai cuidar do balanço hídrico, das outorgas de águas, que vão ser utilizadas nas várias atividades econômicas. Eu acho que a gente está indo para o estado da arte no que diz respeito à regulação, estou certo disso, porque a gente está falando de agências que vão ter critérios mais rígidos para a seleção de dirigentes, a gente está falando de agências que vão gozar de maior autonomia, inclusive orçamentária e financeira, que vão absorver atividades que hoje estão dispersas em outros órgãos de governo. Então isso vai trazer uma eficiência, e um Estado que está apostando tanto nessa receita liberal, está apostando tanto nas concessões, privatizações, nas desestatizações, precisa ter uma boa regulação. E aqueles pontos falhos que nós tínhamos, a gente está corrigindo agora. Atividades que estavam fora da regulação, fora das agências, agora vão ser abarcados pelas agências reguladoras. Então, eu entendo que é um grande passo. A gente está seguindo à risca aquilo que está previsto lá no São Paulo na direção certa. Então, se a gente for pegar o decreto, a gente está executando todos aqueles passos. Então, as medidas de contenção de despesa, diminuição do tamanho do Estado, as privatizações, concessões, renegociação da dívida, revisão de benefícios tributários, fortalecimento da regulação. Então, tudo aquilo que está naquele receituário está sendo executado, e a gente hoje dá mais um passo importante, um passo que vem com o apoio da nossa Assembleia Legislativa, que tem trabalhado sempre para que a gente tivesse a construção de um legado. Então, a Assembleia tem participado da construção desse legado. Então, meu reconhecimento aí a todos os nossos parlamentares e ao nosso presidente André do Prado. A gente agradece muito e, de fato, estamos dando passos vigorosos aí, e São Paulo entra, de fato, na vanguarda no que diz respeito à regulação. Governador, eu tenho 2 perguntas em relação a isso. A primeira, para quem anda de trem, para quem vai no parque, para quem é cliente da Sabesp, por que ter essa regulação forte é importante? O que vai melhorar na prática a vida dessas pessoas? De fato, não adianta a gente até construir um bom contrato se não tiver uma boa regulação. E essa regulação vai fazer com que aqueles indicadores de desempenho sejam de fato alcançados. A regulação vai garantir que o alinhamento de incentivos entre privado e público aconteça, e é isso que vai garantir uma melhor prestação de serviço. Então a gente vai ter mais braços, a gente vai ter uma agência com mais autonomia, com mais autoridade, para fazer com que os contratos de concessão, com que aqueles indicadores de desempenho, os cronogramas de investimento sejam de fato cumpridos, dentro de uma lógica de parceria, dentro de uma lógica também de mão pesada, de gradação, de gradualidade, de aplicação de penalidades no caso de descumprimento, ou seja, um monitoramento muito mais próximo dos contratos, com uma estrutura muito mais forte, muito mais eficaz e com muito mais autonomia. Então, ao fim e ao cabo, quem ganha com isso é o usuário do serviço público, que é prestado por meio da iniciativa privada. O senhor disse da captura política dos dirigentes, mas a indicação dos dirigentes ela vai continuar política, E a palavra final do orçamento também vai continuar com o governo. Hoje a Artesp e a Arcesp, elas funcionam com metade do quadro, porque elas têm dinheiro, mas o governo não deixa elas contratarem todos os funcionários. O que essa lei vai deixar com que isso seja diferente, ou que isso seja melhor? Bom, primeiro, no que diz respeito à seleção de dirigentes, a gente tem critérios muito mais rígidos para que a gente possa levar alguém ou submeter algum nome à Assembleia Legislativa. Então tem requisitos de experiência que estão lá postos, ou também requisitos que impõem a desvinculação com partidos políticos, desvinculação da política, e isso é fundamental. A segunda coisa é a autonomia orçamentária financeira, sobretudo naquilo que diz respeito às receitas próprias. Então, inclusive, com a vedação de contingenciamento daquele recurso gerado pela própria agência reguladora. Então, nós temos um misto aí de mais competência técnica com mais autonomia orçamentária financeira. Governador, especificamente na Artesp, aqui na sede, apesar de questões que a gente tem observado nos últimos tempos, funcionário terceirizado fazendo a função de fiscalização dos contratos, dificuldade de transparência com o andamento das obras, eventualmente multas aplicadas ou não. O que a nova lei muda em relação à Artesp? Primeiro, a partir do momento que você estabeleceu um novo regime jurídico, a gente vai poder dar o passo seguinte, que é fazer o concurso público para recompletar os quadros, ou seja, fortalecer, de fato, robustecer esses quadros. Obviamente,
toda agência reguladora vai demandar contrato de terceiro, por exemplo, para fazer análises técnicas, para fazer a validação e o atingimento de determinados requisitos técnicos. Não faria sentido você ter uma agência reguladora com quadros de topografia, com laboratório, não é essa a finalidade. E para isso existem os contratos de supervisão. Mas a gente vai ter mais quadros técnicos, mais braços, a agência tem mais autonomia, tem mais independência, tem orçamento, esse orçamento tem a vedação de contingenciamento. Então, problemas de fiscalização que foram sendo observados ao longo do tempo serão corrigidos agora, com o novo regime jurídico e com esse maior grau de autonomia e de independência. Para mais informações, acesse o link da matéria, na descrição do vídeo. Bom pessoal, eu fico por aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo.